de inclusão, onde todos podem se sentir moçambicanos e onde a paz, a harmonia, o desenvolvimento pode beneficiar a todos. Mas é muito importante notar também e frisar que nós celebramos esses 23 anos de paz num momento em que a própria paz ela se sente um pouco ameaçada, um pouco chamuscada, na medida em que, quando já estávamos uma semana mais ou menos antes desta data, houve aqueles cenários todos de assaltos ou de ataques que culminaram com a retirada ou a saída do presidente Arnamo para a parte, mais uma vez, se posso dizer assim, para uma parte incerta. E enquanto este presidente Arnamo estiver em parte incerta, não temos como não afirmar de facto que a nossa paz, ela é uma paz que é completamente ameaçada, porque aconteceu, não seria uma primeira experiência, já tivemos uma experiência anterior a esta, e justamente pela natureza do próprio partido e da maneira como ele tem se mostrado. Então, o seu discurso, a entrevista que deu à STV, tanto ao país, mostra também que, do seu lado, existe esta disponibilidade de poder participar mais uma vez, porque ele é um ator ativo neste processo da construção da paz moçambicana, mais uma vez participar para dar o seu melhor no sentido de tornar esta paz ainda mais efetiva. Pelo menos existe esta disponibilidade. Agora é preciso juntar esta disponibilidade com outros aspectos que ele foi dizendo nos últimos dias, como, por exemplo, um pouco antes deste cenário que aconteceu na província de Manica, quando ele referiu que ele estava disponível a encontrar o Presidente da República, mas que já estava cansado de só apertar as mãos. Durante muito tempo foi apertando as mãos, apertou as mãos do presidente Chissano, apertou as mãos do presidente Guebuza, já apertou as mãos do presidente Inhusse e não queria só voltar a apertar as mãos. Dá-me a entender que o presidente Arnamo, embora esteja disponível para dialogar, para, mais uma vez, afirmar aquilo que é a paz dos moçambicanos, ele espera também uma proposta um pouco mais concreta, um pouco mais palpável, um pouco mais material, se assim posso dizer, sobre o seu futuro como líder da oposição e também na idade em que está. Na entrevista que o Bellarmino citou, ele várias vezes mostrou que não era mais jovem. Isso significa que ele não é mais alguém para correr, andar a correr nas matas, nem correr na cidade também, e não é mais alguém para ficar na cidade ainda à busca de pão, à busca de água, à busca de várias coisas. E quem diz assim, na verdade, na sua posição, refere-se não só a ele, muito provavelmente a um certo grupo, a uma certa elite com quem deve estar diretamente ligado ou diretamente abraçada. Então, penso eu que temos aqui um cenário aberto para, mais uma vez, dialogar das duas partes, mas é um cenário que, pelo menos do lado de Arnamo, do lado do presidente Arnamo, sinto que faz apelo a propostas um pouco mais concretas, no sentido mais material, mais palpável. Bem, estas propostas concretas em que, de facto, o líder da Arnamo chegou a condicionar o encontro com o Presidente da República a uma agenda clara, não foi um encontro exigindo uma agenda clara. Parece que, depois dos acontecimentos de Manica, praticamente aqui já não mostra-se sedento, mesmo com a vontade de dialogar, e teve aqui declarações não eram muito estas que ele, por exemplo, disse, de que teme também pela vida de que precisa de, já não está na idade de estar a planificar guerra, que tem direito à vida como qualquer cidadão. O que terá feito o líder da Arnamo, de facto, já pronunciar-se nestes termos? Enquanto que condicionava, teve oportunidade de encontro com o Presidente da República, que não... Pronto, disse que não queria só apertar a mão, mas sente que está subjacente esta nova exigência na última entrevista que ele deu? Sim, eu sinto a mesma, sinto a mesma mensagem, embora neste momento com acréscimos de alguns fatores importantes. O primeiro é que o próprio perigo de vida que ele passou mostrou-se, se calhar, se na última
no ano passado, o último cenário de ataques militares que aconteceu, se calhar não lhe afetou diretamente como afetou neste mês de setembro, provavelmente. E neste mês de setembro ele sentiu na pele que, de facto, a qualquer momento, um cenário como mais drástico para si era possível. E qualquer ser humano, quando está encostado a uma situação de morte ou vida, realmente deve optar pela vida. E penso que este seria um dos primeiros fatores. O segundo fator também é que todo cenário de guerra deve ser, normalmente, é feito num estudo conjugado numa conjuntura não só nacional, mas também um pouco internacional. E se nós formos a ler, fazer uma leitura um pouco realística sobre o cenário a nível da África Austral, os nossos vizinhos e, enfim, os outros, não sei quem estaria em condições, a nível da nossa vizinhança, em termos de países, disponível para suportar uma eventual guerra, principalmente suportando um partido na oposição. Penso que não há condições para isso. Uma eventual guerra entre as forças de defesa de Moçambique e as forças da Renamo significaria um aniquilamento precoce do próprio partido, o desaparecimento, embora isso significasse, na verdade, mais morte, mais violações de direitos humanos, um cenário de instabilidade, mas caminharia para o fim da Renamo como um partido e a morte das pessoas que estão lá, que de certa forma já estão a conviver num cenário diferenciado. Eu penso que, dentro da sua própria lucidez, da capacidade que tem de fazer leituras, os seus conselheiros também, mostrou-se durante este período que a Renamo e o partido então que está lá, e ele como líder do próprio partido, também tem conselheiros muito fortes e alguns até visíveis que apareceram a fazer os seus comentários e depoimentos, eventualmente deram-lhe também uma melhor saída. E penso que é uma saída que os moçambicanos também esperam. Não é? Temos visto nos comícios que o presidente da Renamo tem dado que ele goza de uma certa popularidade, de um certo carinho de uma certa população que não gostaria de entrar num cenário de guerra e nem gostaria de ver o país a precipitar-se numa situação de instabilidade. Então penso que eu apoio. Um terceiro fator seria esse, o suporte que ele tem de uma parte dos moçambicanos que também não querem a guerra. Muito obrigado. Dr. Ronguan, queria ouvir também a sua opinião em torno dos últimos desenvolvimentos no que concerne à intervenção do Presidente da República, a relançar aqui a esperança para o retorno ao diálogo e a entrevista do líder da Renamo também, que se mostrou amante da paz e sedento em negociações mais efetivas. Bom, eu começaria por cumprimentar os telespectadores e reconhecer que realmente estamos num período muito difícil para o nosso país, porque muitas vezes nós estamos a olhar esta situação do ponto de vista de pessoas da cidade, que no final da tarde vão esperar na televisão à espera de saber onde terá havido ataque. Portanto, com a certeza de que não terá sido eles ou ele, essa pessoa, vítima de nenhum ataque, mas já duvido que ataque está em Gondola, está em Muxungu, está, não sei, em Condesa e outras partes onde está a haver efetivamente esses ataques. É evidente que é muito diferente das pessoas que estão nessas zonas ou noutras, que quando anoitece, eles não pensam eles pensam não seremos atacados hoje. Portanto, onde se vive realmente uma grande intranquilidade e há um grande sofrimento. E é por isso que todos os apelos em direção à paz são muito bem-vindos. Portanto, só posso encorajar o Presidente da República, se efetivamente está imbuído por esse espírito de paz e de reconciliação, da mesma maneira também o líder Renamo, para que realmente possam se dar as mãos, porque o país realmente não pode suportar a situação em que estamos mergulhados. É de veras muito triste para qualquer pessoa. Portanto, eu penso que a única coisa é, se realmente existe esse espírito de paz, então que simplesmente, porque uma coisa é falar da paz, outra coisa é fazer
a paz. Portanto, falando nesse aspecto, quando diz que é falar da paz e outras são ações, na verdade, concretas que mostram que há vontade de fazer a paz. As negociações que foram anunciadas, pelo menos pela RNAM, é de que estão a acontecer há mais de 2 semanas, ou há 2 semanas. E o ataque também, o que aconteceu, ao líder da RNAM, os incidentes militares que aconteceram em Manica foram também no mesmo período. Como é que é este paralelismo, de facto, entre o discurso e a ação? Como é que... Bom, é preciso também ter em conta que as informações que num contexto de guerra temos são contraditórias, fazem parte do próprio jogo militar. Portanto, nós não temos uma informação fidedigna, não é de que o que está a acontecer é isto, o que não está a acontecer. É preciso lembrar que nós passamos 100 e tal rondas de negociação. Portanto, se ficamos frustrados nas 100 e tais, não vamos nos regozijar por um número incerto de rondas que alegadamente estão a acontecer em parte incerta. Portanto, parece-me que neste momento o que é importante são 2 questões. A primeira é chamar a atenção do sofrimento que isto causa, não é? Porque efetivamente, do ponto de vista daqueles cidadãos que estão sobretudo no campo, nas zonas mais vulneráveis, que quando anoitece, o medo é ser vítima de um ataque, é uma dor muito mais intensa e muito diferente de quem está à espera de ligar a televisão para saber onde houve ataque. Para dizer que esta questão da guerra é um sofrimento real para milhões de moçambicanos. Portanto, se existe um espírito de paz, seja do Sr. Presidente da República, seja do Sr. Líder da RNAM, esses espíritos são bem-vindos. Agora, é claro que eu, como cristão, aquilo que dizia o Padre Zizino, que não quero a paz que surge depois de um irmão matar outro irmão. Portanto, parece-me que não é essa paz que todos desejamos. Por isso que só podemos encorajar para que tanto o chefe do Estado, tanto o líder RENAMO, tanto o partido Frelimo, tanto o partido RENAMO realmente se unjam e se cinjam desse espírito de paz e de diálogo e comecem também, porque é aquilo que dizia há pouco tempo Obama, falando de Cuba, Estados Unidos, olha, se você falhou durante 50 anos, era uma necessidade de mudar de estratégia. Para dizer que se esse diálogo bipartidarizado falhou durante mais de 100 rondas negociais, sequer chegou o momento de abrir o diálogo para outros atores. Voltaria-se, doutor, nesta vertente, mas queria ouvir agora também a opinião do doutor Afonso Vassoa em torno dos últimos desenvolvimentos desta tensão político-militar no país, o discurso do Presidente da República e a entrevista que o líder da RENAM concedeu aos órgãos de comunicação social, particularmente à STV Jornal do País. Bom, boa noite, senhores telespectadores. Agradecer o convite da STV. Estava vindo e eu me questionava, que tal se, em vez de eu e os meus colegas lá do painel fossem convidados, aqueles que estão lá já a viver o amargura, estas pequenos entre aspas, conflitos, como é que reagiriam ou o que é que eles falariam? Porque nós às vezes achamos que somos donos da razão, do ponto de vista teórico, sim, mas do ponto de vista pragmático, aquela gente que está lá a sofrer tem perguntas a fazer. E a pergunta número 1 é: por que estamos a morrer? Então, o direito à vida é um direito que, em princípio, não deve ser violado. E é na base disto que acredito que falou dos discursos que tem havido ultimamente. Há uma consciência, acredito, que não há necessidade, num país em que já estava a seguir um bom caminho do ponto de vista de cultura da paz, de retornarmos àquele cenário
que aconteceu durante esses 6 anos de guerra, porque é um cenário que não edifica, digamos, a população. Pode edificar algumas pessoas, mas a população, que para mim é o ponto fundamental, seria o centro das discussões, a vida da população. Então, talvez começar por aí, o apelo que haja sim a continuação do diálogo, não nos moldes que vinha acontecendo, porque está provado que alguma coisa falhou, mas talvez com um envolvimento um pouco mais de outros atores da sociedade civil, por exemplo, acadêmicos, né, é o caso aqui, escolas, estou a falar de academias, né, igrejas, que, parecendo que não, na minha opinião, são atores que dariam uma mais-valia em termos de ideias de como sair deste impasse. Por outras palavras, sinto que é preciso haver um esforço maior e uma junção mais global, no sentido de atores capazes de dizer que, olha, o problema não é só político, é também um problema social. Então, que a sociedade esteja envolvida neste processo negocial, porque é a sociedade que está em causa. Obrigado. Dr. Custódio Duma, o presidente, porque de facto há esta preocupação que é colocada aqui, de que tivemos mais de 100 rondas que praticamente não tiveram os resultados que eram esperados, e que garantias ou que cenário a sociedade poderá ter para ter alguma expectativa em torno das negociações que podem surgir com o anúncio do Presidente da República. O Presidente da República, na sua intervenção, pelo menos deu a entender que o diálogo vai envolver mais atores. Considera que terá havido pressão suficiente ou o governo moçambicano chegou a uma situação em que entende que tenham que envolver mais outros atores, porque tínhamos pelo menos os partidos políticos e alguns observadores. Ao se pretender introduzir mais atores, quais seriam esses atores e que resultados podem se esperar? E sobretudo pela esta consciência já do Presidente da República a admitir a necessidade de envolvimento de mais atores para este diálogo. Podemos esperar resultados diferentes do que as 100 rondas que já... Eu penso que sim. Eu vejo muito... olho para frente com muita fé, praticamente com muita credibilidade em resultados positivos que podem advir. Porque estes últimos cenários mostraram de facto que as duas partes não querem que as relações se agudizem a um ponto, a um cenário, digamos assim, de hostilidades, como nós estamos praticamente aqui a antever ou a rever. E o diálogo, as 100 rondas fracassaram, é verdade, mas é preciso notar também que estas 100 rondas, muito provavelmente, como vinham de um cenário anterior à governação do presidente News, muito provavelmente ele tem agora uma estratégia da sua própria governação. Se calhar, os termos de referência, ele agora teve mais possibilidade de desenhar seus próprios termos de referência para um diálogo novo com a Renamo. E penso que a abertura do presidente da Renamo a um novo diálogo é também nesse sentido, que agora tem um novo ator com quem pode apresentar pode apresentar as mesmas questões até, eventualmente, mas nessa mesa serão novas. E se calhar, quando está-se a falar de novos atores, não está-se a falar de novas entidades. Muito provavelmente pode estar-se a falar somente de troca de pessoas nessa eventual mesa de conversações. Porque eu não vejo outros atores acima daquelas entidades com quem realmente nós temos estado a assistir o diálogo. Até porque, se for na mesma onda, o presidente da Renamo foi citando algumas entidades com que ele acha serem credíveis.
as religiões, os padres, os acadêmicos que foram aqui mencionados, que têm sido estes que desde que começou o processo, até mesmo quando nós ganhamos esta nossa paz há 23 anos atrás, eles estiveram sempre envolvidos. Então são os mesmos. Provavelmente é só uma troca de dados no tabuleiro de xadrez. Então eu vejo com muita fé que é possível, de facto, chegarmos a uma nova, uma, digamos assim, a uma plataforma de diálogo com resultados palpáveis. E é uma grande oportunidade, neste momento, para o Presidente Nyusi, de facto, também ter este diálogo que seja frutífero, porque ele não quer ter um mandato que vai passar todo o seu período a gerir esse tipo de situações. Eu penso que ele quer ter mais tranquilidade, mais tempo de implementar o seu plano econômico e social, ele quer ter mais tempo de poder, enfim, trazer aquilo que foi o seu manifesto eleitoral para o cidadão moçambicano, porque daqui a pouco são novas eleições, enfim, há um novo diálogo político que deve entrar na mesa dos moçambicanos. Então, penso eu que as duas partes estão interessadas e se puderem encontrar uma possibilidade de dialogar, de sentarem mais uma vez, eu acredito, sim, numa solução mais breve e muito mais breve do que as 100 rondas que aconteceram recentemente. Bem, Dr. Silvério Rongwan, o Movimento Democrático de Moçambique, o partido que representa no Parlamento como deputado, já vinha em diversas situações mostrado desconforto pela composição das entidades que faziam parte do diálogo, e em alguns momentos mostrava o Parlamento como um espaço privilegiado para aquele tipo de discussão. Com esta mensagem do Presidente da República, que mostra, que abre a possibilidade para envolver mais entidades neste diálogo, qual é a esperança que particularmente tem em torno disto e, sobretudo, como o Movimento Democrático de Moçambique já vinha reivindicando esta participação, sobretudo, em negociações desta natureza? Bom, eu penso que não é só o Movimento Democrático de Moçambique, mas todas as pessoas de boa vontade são de opiniões que, havendo a paz, tem que ser uma paz baseada na justiça, não é? E o Parlamento é uma instância que tem a vantagem de já estar a viver na prática a coexistência e convivência de pessoas de vários credos partidários, dos mesmos espaços, de partilha do poder, de partilha de opiniões. Portanto, eu acredito que o Parlamento pode acrescentar mais alguma coisa neste diálogo, até por outra razão, é que muitos dos aspectos, muitas vezes, têm depois de ter uma configuração legal. Às vezes até mexem com a Constituição e por aí fora. E sendo os deputados, aqueles que têm um mandato para tratar de leis e tendo esta experiência de convívio com a diferença, acredito que pode trazer algo de diferente. Outra razão é que até agora estamos a ver o diálogo dos bravos, não é? Ou seja, o que se tentou nesses 20 e tal anos era a paz dos fortes, portanto, aqueles que têm armas, aqueles que podem impor a sua vontade, mas parece que esta paz dos bravos fracassou efetivamente. Então, há que começarmos a pensar num outro tipo de situação, uma paz que não é baseada na força, naquele que é capaz de impor a sua vontade, mas uma paz baseada mais na justiça, uma paz baseada na partilha, baseado no entendimento, e por aí acredito que isso implicaria muitos outros atores, seriam os partidos, o assento parlamentar, mas também existem outras organizações da sociedade civil,
a Igreja Católica, por exemplo, e muitas outras instituições. Portanto, parece-me que é possível, sim, um diálogo com outros atores, com outras premissas, não as premissas da força, mas as premissas de uma verdadeira reconciliação, de um verdadeiro querer estar junto, porque acredito que nestes últimos 20 anos ainda pudesse pensar que o pluralismo era uma estratégia para se voltar ao monopartidarismo, mas parece-me que os moçambicanos já estão acostumados ao pluralismo, à diferença de opinião, a ideia de que cada um pode desenvolver a sua vida da melhor forma que achar. Bem, doutor, há aqui uma questão, pronto, coloca outros atores, não necessariamente o Parlamento. O Parlamento até podia ser, mas o funcionamento do nosso Parlamento, pelo menos em situações anteriores, mostra de fato que serve de chancela daquilo que são as orientações dos seus respectivos partidos. Então, seria de facto um espaço privilegiado para um debate franco em torno disto. Tivemos, por exemplo, a lei das autarquias provinciais, o molde em que foi gerido ao nível parlamentar. Um debate desta natureza ir ao Parlamento teria um tratamento diferente? Sim, não, eu parto do princípio que o caso que está a pôr, ou de outro tipo de instrumentos legais, podem ter sido colocados com outras premissas. A premissa da força, que para nós, a nossa vontade é esta, ou vocês fazem isto ou morrem, por exemplo, não é? Mas pode-se colocar as mesmas questões com outras premissas, sobretudo, por exemplo, o que é que de fato nós queremos, afinal de contas, o que é que efetivamente está a nos dividir e como é que nós podemos convivermos juntos com as nossas diferenças. Portanto, parece-me que o que está em causa não era o Parlamento, porque colocou esses exemplos, mas também há outros exemplos da lei eleitoral que entrou ali, foi logo aprovado, não é? Mas, como digo, tanto a lei eleitoral que foi aprovada, como as autarquias provinciais que não foram aprovadas, parece que entraram ali com a premissa da força da imposição. Agora, parece que nós, neste momento, todos já vimos que a força, o orgulho desmedido não beneficia a ninguém e nem sequer permite que a pessoa alcance os seus objetivos. Ultrapassado esta nossa infância, esta nossa adolescência, se calhar agora estamos a entrar numa maturidade em que todas as partes começam a perceber que, bom, Moçambique não é monopólio de dois partidos, há muito mais pessoas interessadas, que as partes começam a entender que se calhar não é impondo, mas é conversando, é abrindo o coração que se pode chegar ali. Portanto, eu estou a dar exemplo do Parlamento, da abertura para vários partidos, mas também podemos começar a pensar noutros atores, até jornalistas, até outras religiões, até se calhar uma mediação internacional, quem sabe. Portanto, o que eu estava a tentar dizer é que o que tem que se mudar, se calhar, são as premissas do diálogo, porque estas premissas que vigoraram até hoje falharam. E se você falhou durante 20 anos, não vai continuar a usar o mesmo medicamento, o mesmo remédio. Há que pensar em novas estratégias, e a estratégia que agora se me configura mais realista é ultrapassarmos a ilusão da violência, da força, para efetivamente procurarmos uma verdadeira reconciliação. Então, se calhar antes doutor, considera já ter havido elementos suficientes para, havendo um diálogo, ir-se ao diálogo com franqueza, para acolher aquilo que forem as contribuições do diálogo e serem acolhidas, ou um diálogo de afirmação de posições, como vinha sendo? Considera terem havido alterações substanciais nos últimos dias para que, fora de envolver mais atores, mas o diálogo ser de facto franco? Bom, eu acredito no bom senso dos que estiverem em frente desses processos todos e acredito na boa vontade, porque, como eu disse no início do meu discurso, eu penso que o que temos que pôr em primeiro lugar
são aqueles que nos elegeram. Então, a vontade do povo tem que ser ouvida e acredito que, colocando mais atores nesse diálogo, certamente que encontraremos sim saídas, por duas razões. Não é só pelo número de atores, mas nesta questão que eu coloco é que eu acredito no bom senso dos dirigentes que eventualmente estarão nesse processo de diálogo. Porque não haverá, do ponto de vista, talvez do ponto de vista pontual, pode haver ganhos, mas do ponto de vista de médio e longo prazo, acho que essa não é a saída, porque a guerra não é a saída para Moçambique neste momento, para resolver os problemas políticos. Muito obrigado. Bem, estimado telespectador, vamos observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte para continuarmos a analisar este tema, que são, na verdade, os últimos desenvolvimentos em torno da tensão político-militar no país, olhando para aquilo que foi a intervenção do Presidente da República no dia 4 de outubro, em que indicou haver possibilidade do diálogo retomar e envolvendo mais atores, e também o presidente da Renamo mostrou em entrevista concedida à STV disponibilidade para o efeito e falou já de contatos em curso para que isso se materialize o mais rápido possível. Até já, aguardamos por si na segunda parte deste programa. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Mais uma vez, boa noite, estimado telespectador. Está a acompanhar o programa Linha Aberta, que está a analisar os últimos desenvolvimentos em torno da tensão político-militar no país. E tenho a indicação de já ter um telespectador que quer juntar-se a nós para deixar aqui a sua opinião. Muito boa noite, senhor Gabriel Mfundice. É bem-vindo ao programa. Muito boa noite. Em primeiro lugar, vou saudar o painel e apresentar as minhas sentidas condolências à organização dos jornalistas moçambicanos pela perda do grande jornalista Emílio Maninho. Também apresentar as minhas condolências à Rádio Moçambique e à família Elutado, família Maninho Elutado. Também entro no assunto. Eu vim a ligar sempre que nesse país já não precisa guerra. É que tem alguns países que fabricam armas, que Moçambique lutam, para eles aproveitarem os recursos que temos aqui. Em vez deles ajudarmos a manter a paz. Porque o que eu estou a ver aqui em Moçambique não precisa guerra. Porque o líder da Renamo está aqui em Moçambique. O presidente da República abriu as mãos para receber o seu irmão, que é o líder da Renamo, que é o Afonso Jacão. Ele estar ali, falar, até chegar ao consenso. Porque esse país não precisa de guerra, não precisa de nada. Se precisa de guerra, senta, nós, população, vamos trabalhar, vamos pagar os nossos impostos. Eles não criaram a guerra, também criaram as condições onde havia guerra, nos lugares que houve guerra neste país. Criar as fábricas, criar os serviços para toda a população moçambicana ter trabalho, ter um emprego. É isso que eles estão a ver, não precisa de guerra. Onde ele vai, a Renamo vai estar para lutar com o Estado moçambicano. Não há fita aqui em Moçambique. É preciso gerir sempre, fala, chega ao conselho, porque nós todos moçambicanos, mesmo que são membros da Renamo, ninguém deseja a guerra, porque as pessoas querem lutar para vencer o subdesenvolvimento. Muito obrigado. Vou deixar espaço para o jogo.
Bem, muito obrigado aqui pela sua participação. Tenho indicação de termos mais um telespectador em linha. Boa noite, é bem-vindo ao programa. Boa noite. Sim, boa noite. Já está a participar do programa Linha Aberta. Pode colocar a sua opinião. Sim. Tá bom, obrigado. É o seguinte, eu quero saber, o comandante da província da Zambésia, quando foi em Morumbala, procurou saber daquela gente de lá, se quando chegou a cobra, eles ficaram à vontade da cobra. Então chega eles, a polícia, eles fogem. Então procurou saber se eles agora são cobras ou são pessoas como a eles. Obrigado, é a minha preocupação. Desculpe, não percebi muito bem a sua questão. Não sei se... Bem, não sei se teriam compreendido o que a senhora pretende. Eu estou a saber o seguinte. Sim, sim. O comandante da província de Zambésia foi a Morumbala, chegou de procurar saber com as pessoas de lá. Mas aquelas pessoas, quando chegaram, acabaram de fugir quando viu a polícia. Sim. Mas ele perguntou, por que foge a polícia que viveu convosco a partir de 1975, quando chega aqui? E a cobra que estava aqui, vocês não fugiram. Ok. Então, Pronto. pergunto eu, procurou saber com aquela gente se eles agora passaram como cobra ou ainda são pessoas que podem receber pessoas iguais. É a minha preocupação. Obrigado. Muito obrigado. Bem, fica aqui a questão do... Mas antes de irmos aqui aos comentários dos nossos convidados, tenho a indicação de termos mais um telespectador em linha. Boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, está... Obrigado. Sim. Primeiro, agradecer o painel que está aí. É um painel de luxo. Obrigado. É o seguinte, esse tema é muito interessante, mas é a altura que o povo moçambicano tem que pôr a mão da consciência. Quem pode pôr o fim a essa questão política tem que ser o povo. Porque o povo que está sofrendo, falando do povo de Gondola, se vai o poder lá, o governo no poder, falar, vai apoiar o governo no poder, se vai não fazer um comício, vamos apoiar, não querem dizer a verdade. Nós, o povo que estamos a sofrer, o povo que tem que tomar a decisão, que isso já vai. Porque nós é que elegemos a eles para estarem naquele lugar. E eles não respeitam a vida do povo. E nós calamos, eles fazem de nós. Isso é um pouco caricato para o povo. O povo tem que começar a tomar a decisão disso. Porque se o povo faz a sua revolução, ninguém vai escapar, porque eles são meio dezenas. Nós temos que estar unidos. Porque essas conversações entre eles, para nós não tem sentido, porque nós, o povo, não sabemos que são assaltados. Talvez eles estão nos vender, porque meia volta eles conversam, 124 rondas, meia volta atacam-nos. Mas o povo nunca foi convidado para as conversações. Mas quem somos nós, que não estamos nas conversações? E nós não sabemos quais são as conversações. Até hoje, já passam 23 anos do Acordo de Roma. O povo não sabe qual é o dossiê do Acordo de Roma. Não sabemos o que faz. Porque eu vi o vice-ministro da Defesa, o Estado-Maior, a dizer que há coisa que tem que se regularizar. Há pessoas que foram formadas da parte da Renamo que estão reformadas, mas estavam em linha conversações com o novo chefe de Estado, o chefe de Estado News. Eles iam integrar, estão à espera das pessoas de Muxim, da parte da Renamo. Então, nós queremos saber do que nós, o povo, queremos as conversações com a sociedade civil para acabar com isso. Porque se isso continua entre eles, quem vai pagar sempre é o povo. Muito obrigado. Vou dar espaço a todos. Muito obrigado por colocar-nos aqui também a sua contribuição. Bem, Dr. Custódio Duma, o último telespectador
Bem, antes de si, tenho indicação de ter mais um telespectador que quer juntar-se a nós aqui. Boa noite, é bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite, está a participar do programa, é bem-vindo. Eu agradeço o painel e com toda minha sinceridade, eu estava a pensar que... Alô? Sim, estamos a ouvir. Eu estou a pensar que a única solução, minha opinião, né, é visitar pelo menos os acordos de Roma e para apaciguar esse conflito, de maneira que a não conforme-se e entregue os seus homens. Tem que revisitar os acordos de Roma. Eu penso que existem as pessoas que foram intervenientes nestes acordos. Foi o presidente Joaquim Chissano, ainda está vivo, o presidente da Renamo, e alguns intervenientes que criaram no assunto desse todo documento, as assinaduras, alguns indivíduos, pelo menos, que pode ser útil neste momento, revisitar os acordos de Roma, por toda a verdade. E eu vi uma entrevista do presidente Chissano, cada vez que os acordos de Roma foram cumpridos, só menos de uma coisa que se falhou foi a não desmilitarizar a Renamo, porque tínhamos combinado o que só podia se desmilitarizar a Renamo depois das primeiras eleições. Agora, eu não sei se isso é verdade ou não é verdade, mas o que eu gostaria é que esse acordo de Roma devia imprimir-se em documentos, ser distribuído em todo o país, para toda a gente saber realmente é verdade isso ou não é verdade. Aqui há uma questão que a gente não entende. Às vezes o presidente Renamo diz não, alguma coisa que não está sendo cumprida. O governo diz não, nós não cumprimos essa parte. Então isso tudo fica complicado. Eu gostaria que os próximos acordos, mesmo esse de Roma, tenham que ser publicados a nível nacional. Mas as linhas pontuais, o que é essencial, não se pode publicar tudo, né? Se for um documento, depois há pessoas lá de população remota que não conseguem entender, mas primeiro o essencial tem que imprimir. E esse distingo de tempo também tem que ser também imprimido também para todo o povo entender, porque há pessoas que não entendem. Muito obrigado, penso que ficou aqui. Depois a gente fica tudo. E eu gostaria de também pedir o senhor ex-MDM que está aí, e realmente pensar no parlamento faz muito barulho. Mas eu tenho um fórum que ele esteve aí, portou-se bem, e também eu gostaria que ele mudasse esse MDM. Muito obrigado pela contribuição aqui. Tenho a indicação de ter mais um telespectador que nos liga a partir da cidade de Maputo. Senhor Antônio, boa noite, é bem-vindo ao programa. Muito obrigado, boa noite. Sim. Muito obrigado. A minha opinião é, por que se insiste ainda hoje o que o presidente Sano e o presidente da Câmara e o presidente ainda o presidente Guebuza e o Raul Domingos, que são um dos diretores da Acordo da Paz. Por que afinal de contas, não pode haver uma revisão desse acordo? E não só, se há um impasse através dos chefes que estão a fazer o programa lá no Joaquim Chissano, que é o ministro da Agricultura, nesse caso, por que se há fazer coisas, não mudem deles, porque afinal de contas eles não são internos ali assim. Mudam outros, põem outros para poder ver se podemos avançar com essa situação. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio. Tenho a indicação de termos também o senhor Roberto em linha. Boa noite, bem-vindo ao programa. Sim, Roberto está de Brasília. Sim, está a participar do programa, pode colocar a sua opinião. Eu também queria partilhar um pouco a questão de
instabilidade, não é? Sim, muito mais nós sempre tocamos o nome de do presidente Líder da Renamo como fosse o principal que mancha essa paz também. Acho que realmente aquilo que foi acordo em Roma, dizem que houve falha, mas não sabemos quais são as realidades. Nunca se participou, nunca se mostrou, aliás, onde há falha, onde há falha, era necessário. Mas, infelizmente, realmente, nós, o povo moçambicano, que estamos a pagar de tudo, a falta do interesse pessoal. Mas Jesus Cristo disse que fazemos a paz. A paz nos faça toda a vontade do nome, nosso governo, né? Apaixonado em Roma. Então, não é fácil, mas eles apresentaram quando eles voltaram de Roma. Não apresentaram nada. Tudo que está acontecendo nesse país, a Renamo é que é o responsável. Nunca é a primeira, nunca é particular, mas a Renamo é que é responsável. Essas matérias já nos mostraram onde há falha, onde não há falha. Isso aqui é a minha apresentação. Bem, muito obrigado. Tenho a indicação de termos um telespectador da cidade da Beira que quer falar na condição de anonimato. Boa noite e bem-vindo ao programa. Bem, temos indicação de que perdemos a chamada com o telespectador que queria falar na condição de anonimato, mas também temos em linha o Sr. Manuel dos Santos, que quer juntar-se aqui a nós. Boa noite e bem-vindo ao programa, Sr. Manuel. Ok. Boa noite, obrigado, meu irmão. Sim, sim. Eu gostaria de contribuir da minha maneira, mas não assim em termos partidários, né? Em termos justos e jurídicos. Sim, pode contribuir, já pode colocar a sua opinião, estamos a ouvir. A sua chamada será atendida logo que possível. Aguarde. Bem, perdemos o contacto com o Sr. Manuel, espero que insista para colocar a sua opinião, mas temos mais um telespectador, Sr. Isauro, boa noite. Boa noite. Boa noite, está a participar do programa, pode colocar a sua opinião. O que eu tenho por dizer é que, acho que o povo moçambicano em geral coloca a responsabilidade de trazer a paz ao país, à sua excelência, o presidente da República. Porque as dificuldades que ele possa ter, acho que são da competência dele, é capaz de resolver tudo o que for colocado na mesa para que a paz venha ao país. Agora, se tem bandidos, se tem elementos que não entendem, ele é o nosso líder. Deve nos liderar e deve nos trazer a paz. Nós olhamos sobre ele. Obrigado. Bem, muito obrigado. Bem, Dr. Custódio Duma, os telespectadores querendo ainda colocar aqui as suas contribuições. Temos o Sr. Luther que nos fala a partir da cidade da Beira. É bem-vindo ao Linha Aberta. Boa noite. Muito obrigado e agradeço desde já a oportunidade que me dão para ser expressado. Eu acredito que essa questão é um pouco complexa. Pensar que o líder da Renamo, o líder da FELIMO, o partido Renamo, a FELIMO, vão resolver uma questão como esta. Visto que o próprio povo não colabora. Nem sempre devemos olhar para os outros como os culpados. Nós mesmos não colaboramos. Ora, vejamos, quando há comícios, o presidente da Renamo grita: vamos atacar, vamos dividir, vamos partilhar isso. E se não aceita, nós vamos atacar. O povo grita, está satisfeito, está feliz. Sim, vamos. Mas depois esquece que, na verdade, o sujeito que está ali a gritar, amanhã está sentado no seu palácio a tomar um bom vinho. E esse próprio povo que está aí a gritar, sim.
é o tal povo que nem a volta está sendo morto. Não? Quer dizer, eu acho que está na altura do próprio povo também, de vez em quando vem cá esse tipo de coisa, voltar por afastar e não compartilhar muito com esse tipo de discursos meio bélicos, porque no meio disso tudo, quem acaba morrendo somos nós. Eu estava a ver ontem, por exemplo, um noticiário que falava de ter se perdido mais ou menos 1 milhão de pessoas na guerra de 16 anos. 1 milhão de pessoas. Mas o Afonso da Gama está vivo. E as outras pessoas que estão dentro desse matriz estão vivas. Esse 1 milhão de indivíduos não tem nada a ver. Então, para dizer que nós também, como povo, devemos ter um pouco de sensibilidade, negarmos algumas coisas, algumas atitudes que alguns dirigentes apresentam, esses discursos bélicos, irmos aos comícios. Se disserem para o senhor, vamos ao comício, disserem para aquele senhor, fulano, estamos cansados de discurso de guerra. Não vão, deixem. Ele sozinho vai sentir que, o que eu estou a falar, não faz sentido. E desculpa para não poder querer roubar mais tempo, porque acho que há muita gente também em linha. A minha opinião era simplesmente essa, que o povo também não pode colaborar muito em gritar nos comícios, aceitar esse tipo de... Muito obrigado pela contribuição. Agora vamos à cidade de Tete, ao encontro do Sr. Manuel, que quer juntar-se a nós aqui no programa. Boa noite, Sr. Manuel, e bem-vindo ao Linha Aberta. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite, Sr. Manuel. Está a participar do programa, pode colocar a sua opinião. Sim, ok. Eu queria saudar aí o painel e deixar a minha contribuição. Alô? Sim, está a participar, pode colocar, já estamos a anotar. Sim, eu estava a dizer que, para mim, quanto a essa questão que nós estamos a ver aqui nos últimos dias, é preocupante, mas também há um ponto... Alô? Sim. Sim, eu estava a dizer que a tensão que a gente vive ultimamente, nós deveríamos ter olhado para onde começou o problema. É que agora o que nós vemos na mídia parece que não sustenta aquilo que é a solução do próprio problema. Então, para mim, nós devíamos nos basear a partir da assinatura do acordo que nós vimos, né, em 92, então, trazer isso ao público, que era para a gente poder perceber o que falhou, o que ficou pendente, e isso para as pessoas poderem perceber exatamente quem é que tem a responsabilidade de resolver isso que nós hoje não sabemos aqui. Então, e outra coisa que eu tenho notado, que falhamos muito, é na divulgação da informação. A mídia não vai ao terreno quando nós temos reportes de coisas que estão a acontecer. Há cidadãos que deveriam ser entrevistados a priori, mas correm só simplesmente para algumas imagens. Então, há muitas pessoas aqui que estão envolvidas e que, na verdade, nunca abrem para poder entender exatamente onde estão as coisas. Então, enquanto continuarmos a desviar aqui o problema, nós não vamos conseguir encontrar uma solução para tal. Então, é isso que eu queria destacar aqui. Bem, muito obrigado, Sr. Manuel, pela participação no programa. Bem, Dr. Custódio Duma, há uma questão aqui que foi colocada de forma recorrente, mas com diversas abordagens pelos nossos telespectadores, em torno da responsabilidade do povo. O que nota-se é que, mesmo diante de alguns incidentes, houve esta situação, Manica, que fez mais de 20 óbitos, os sinais claros de retorno à guerra, mas uma ação enérgica assim do povo para pressionar, para fazer alguma pressão aos decisores políticos, não parece estar a evidenciar-se. Mesmo quando há oportunidade, como foi o caso, por exemplo, da passagem do 4 de outubro, houve aquelas cerimônias na Praça da Paz, em que praticamente não estava assim um número muito representativo de pessoas. Nem as próprias confissões religiosas que organizaram o evento não se fizeram presente de uma forma... Então, que sinais são estes? O que estará a acontecer em relação a esta ausência de ação enérgica do povo face a situações claras de ameaça à paz, de retorno à guerra no país?
Penso que é um apelo a mecanismos mais eficientes, não é? Porque, na verdade, veja só o nível de participação dos cidadãos nesta linha. Mostra que muitos cidadãos estão a par do que está a acontecer, sabem quais são as posições mais corretas, sabem quais são as responsabilidades de cada parte e sabem que também podem contribuir de alguma forma no processo. Mas eles poderão contribuir da melhor maneira se estiverem envolvidos num mecanismo eficiente. O mecanismo eficiente é aquele em que o cidadão participa, faz ouvir a sua voz é ouvida e há um feedback. A resposta também da parte é uma resposta que, de alguma forma, satisfaz, pode não satisfazer às vezes, mas mostra que aquela voz foi ouvida. Então, é preciso que nós possamos, neste momento, repensar os modelos de participação do cidadão nos processos de governação. Essa é uma questão um pouco mais abrangente, que ultrapassa este assunto concreto que nós estamos aqui a debater. É que o cidadão está a apelar para maior envolvimento. Veja, por exemplo, que uma das questões que está sendo colocada aqui é que fala-se de um tal acordo de paz, que muitos argumentam que não conhecem esse acordo. Então, é preciso que a gente possa criar mecanismos mais claros, onde o diálogo pode ser também mais aberto, onde as agendas podem ser muito bem colocadas e onde o cidadão pode apresentar os seus argumentos. Não vamos esperar, por exemplo, que o cidadão venha fazer manifestações. Já se notou que estas manifestações, algumas delas depois podem desembocar também em atos de violência e muitas vezes, se calhar, piores que os ataques. Então, essas manifestações não são, neste momento, a melhor forma. Não estamos à espera que o cidadão seja ouvido num comício, por exemplo, em realizar um comício e depois pedir 2 ou 3 para poderem apresentar. Então, é por isso que eu também dizia que é preciso que a gente pense agora num mecanismo eficiente de diálogo com o cidadão. Quem sabe, para certas matérias, se calhar precisa haver mesmo uma consulta nacional em forma de referendos, por exemplo, em forma de... Enfim, em que os cidadãos podem participar com a sua decisão, com a sua voz, mesmo que seja em círculos mais reduzidos, como a nível da província, por exemplo, em que podem participar votando e apresentando a sua opinião para determinada matéria, por exemplo. Então, eu penso que esse é um apelo que o cidadão quer. E, por um lado. Por outro lado, é a solicitação de mais informações. Muitas vezes, foi aqui mesmo que nós acompanhamos o diálogo passado, o tal de 100 e tal rondas. Então, muitas vezes perguntavam, mas de que está-se a falar? É que no fim, somente tínhamos um pequeno briefing de uma parte e de outra parte, a dizer que isto não foi aceito ali, outro, mas durante períodos nunca se chegou realmente a saber como é que aquele diálogo, de facto, decorria. Sinal mais que evidente de que o cidadão quer mais informação também sobre o processo de governação. É por isso que diziam aí os colegas, os cidadãos, que nós é que elegemos. Então, se nós é que elegemos, nós é que estamos a governar e precisamos de mais informação sobre o processo de governação em que nós estamos envolvidos. Obrigado. Bem, Dr. Silvério Rongoane, ia ouvir mesmo também a sua opinião em torno da participação popular. Parece a sociedade estar a se excluir de mecanismos neste processo de gestão da paz. Bom, eu penso completamente o contrário. Não? As pessoas têm feito o máximo que pode ser feito. Aliás, este programa foi elucidativo. Não? Praticamente as pessoas estavam a falar umas atrás das outras. E se vamos nos cafés, nos bares, nas ruas, nos chapas, as pessoas estão sempre a exprimir-se, a condenar a guerra. Agora, o que o Bellarmino está a propor de que deviam se manifestar é que se eles tentarem manifestação coletiva, manifestação coletiva, é que há sempre algum ator político que interpreta isso como um apoio a ele, não é? Portanto, isso até pode dar um sentido inverso. Em vez de ser uma manifestação para a paz, algum ator político se apropria daquela manifestação e diz que isso estão a me apoiar, estão a me legitimar para fazer isto e aquilo, em que as pessoas realmente nem estão aí. Portanto, parece-me que o que falta aqui é uma forma de o povo se exprimir
e mais do que a capacidade de expressão, é a força de impor a sua vontade, porque nós temos assistido até em pleitos eleitorais o poder ser ludibriado com fraudes, outro tipo de manobra. Portanto, parece-me que o que aqui carece é realmente uma forma concreta de o povo impor a sua vontade. Agora, que o povo está comprometido com a paz, que quer a paz, que luta em prol da paz, não tenhamos dúvidas. Mas quais seriam os mecanismos que o povo teria para impor a sua vontade? É por isso que estou a tentar dizer que parece-me que não existem, não é? A única forma é começarmos a ter dirigentes cada vez mais conscientes, dirigentes que estão efetivamente comprometidos com a causa do povo. Porque enquanto isso não acontecer, sempre terás um tirano aqui ali a querer impor a sua vontade sobre a maioria. Agora, acredito que com o tempo, os defensores da violência, os defensores das injustiças, porque repare que mesmo os que promovem as violências, muitas vezes querem a paz, mas querem a paz para poder realizar as suas violências sem restrições. Portanto, a questão não é que não querem a paz, não. Acredito que todos querem a paz, mas querem paz com vitória, querem a paz para si. Portanto, parece-me que a solução a isto é muito difícil, mas acredito que a consciência das pessoas vai cada vez crescendo, este movimento de paz vai se desenvolvendo e vai chegar efetivamente o momento e a oportunidade em que o povo poderá impor a sua vontade, que é a vontade de paz, de comunhão e não de intolerância ou de injustiça, de imposição sobre os outros. Obrigado. Doutor Vassoura, queria ouvir também a sua opinião em torno disso. Considera que a sociedade está a fazer o suficiente para fiscalizar os atores políticos no processo de gestão da paz, a fiscalizar naquilo que são os comportamentos que de alguma forma atentam contra a convivência dos moçambicanos e de alguma forma minam o ambiente de paz? Bom, em termos gerais está a falar de exercício da cidadania. E isto é um tema que é muito importante. O problema é que é preciso ter em conta que o exercício da cidadania é necessário que as pessoas tenham na consciência os seus direitos e deveres. Então, se estiver muito bem claro, obviamente que o exercício será muito mais eficiente. Em todo caso, não basta este conhecimento. É preciso encontrarmos mecanismos, como o meu colega dizia, para que este exercício seja organizado. Então, temos que encontrar, digamos, não falarei só de instituições, mas organizar os pensamentos de tal maneira que pudessem fazer uma única força desta cidadania, de modo que possam influenciar aqueles que tomam decisões em relação à vida das populações. Isto requer conhecimento, mas também consciência profunda e, acima de tudo, organização. Então, temos que juntar estas três coisas para que nós consigamos, de fato, fazer parte do sistema e não à margem do sistema. Bem, obrigado. Bem, doutor Custódio Duma, há aqui uma questão. Houve um fórum de reflexão sobre a paz e desenvolvimento no Centro de Conferência Joaquim Chissano, em que houve algumas abordagens que tiveram uma réplica no que concerne a colocação deste assunto. Há de se voltar, certamente, agora para um novo diálogo, se de facto as promessas que aqui foram avançadas pelo Presidente da República e pelo líder da RENAM se efetivar. Então, mas haviam questões de fundo que, de alguma forma, condicionaram o diálogo anterior ao ponto de ter fracassado, em que o governo dizia que não, o que a RENAM está a pedir, está a exigir, não está fere à Constituição, então não podemos agir acima da lei. Entretanto, no fórum de reflexão, houve a abordagem de que a Constituição não pode estar acima da justiça. Queria ouvir a sua opinião em torno destas colocações. Eu, pessoalmente, ouvi algumas, como foi o caso do antigo chefe de Estado moçambicano, o presidente Armando Guebuza, a dizer que não.
a Constituição ou a Justiça funde-se na Constituição. Mas também houve a intervenção do presidente do município da Zambé, de Climane, que dizia que temos que ajudar o presidente da República a entender que a Constituição não pode estar acima da justiça. Queria ouvir a sua opinião em torno destas informações que foram avançadas. Bem, eu não posso defender uma nem outra posição, eu não estava nesse debate, mas o que eu percebo é que a Constituição é sempre a manifestação da vontade popular. E nós vimos recentemente o que aconteceu na Grécia, não é? Houve, em pouco período de tempo, 2 eleições, 3 eleições, para ouvir qual é a vontade do povo. Se for necessário perguntar ao povo se podemos mudar a Constituição nisto, naquilo, o povo vai responder e aí vai se mudar. É por isso que existe a figura na nossa Constituição do referendo. O referendo é uma pergunta através da votação ao cidadão. Por exemplo, temos essa questão sobre autarquias, sobre não sei quantos, sobre acomodar aquele pensamento da Renamo, por exemplo, ou de um outro partido. O que é que vocês pensam? E o cidadão, através do referendo, vão dizer que pensamos que pode-se mudar a Constituição ou pensamos que não se pode mudar a Constituição. Porque a Constituição é um documento feito por nós e é um documento que reflete o nosso posicionamento. Então, mas tem uma coisa, enquanto a Constituição estiver em vigor, ela tem que ser protegida. Até porque é através dela que se mantém a estabilidade nacional, é através dela que se mantém a unidade nacional. O Estado sobrevive por conta da força que aquela Constituição tem. Mas aquela Constituição é uma manifestação da vontade de todos nós. E todos nós, se quisermos alterar um ponto e outro ponto, devemos ser aceitos nisso. Porque a Constituição não pode representar uma vontade que não é a vontade dos cidadãos. Então eu penso que esta seria a minha opinião, sem querer sustentar uma ou outro posicionamento que foi... Dr. Ronguan, queria ouvir também a sua opinião em torno destas colocações. Eu não tenho dúvida de que para ser uma Constituição tem que ser justa, senão não é Constituição. Também não tenho dúvida de que as Constituições estão sempre a progredir. Portanto, há sempre uma desadequação entre aquilo que é o direito e a justiça. E é por isso que há sempre revisões constitucionais que é para adequar as leis àquilo que é o sentimento da justiça naquela época, naquele tempo. Mas parece-me que o que está em causa não tem nada a ver nem com a justiça, nem com a Constituição. O que está em causa é simplesmente a boa vontade. Não me parece que vamos resolver os nossos problemas mudando a Constituição ou que se vamos resolver os nossos problemas não mudando a Constituição. Parece-me que se olharmos para a nossa Constituição, vamos verificar que a maior parte dela está cheia de coisas justas e desejáveis, consensuais e indiscutíveis. Agora, a interpretação que fazemos da Constituição, a aplicação que fazemos da Constituição é que é discutível. Eu vou lhe dar um exemplo, não é? A Constituição fala de igualdade, mas o que nós encontramos dentro da nossa sociedade são profundas e dramáticas desigualdades sociais. Portanto, não é a Constituição que nos falta. O que nos falta é o pleno cumprimento da mesma. E o pleno cumprimento da mesma não se consegue por simples mudanças ou por simples manutenção. Isto tem muito mais a ver com a boa vontade. Essa sim é que tem nos faltado o desejo de ir ao encontro do irmão, de nos abraçarmos com o povo, o desejo sincero de nos ouvir e de acreditar que não temos o monopólio do conhecimento nem da ciência, que precisamos aprender dos outros, de que há uma outra forma de fazer as mesmas coisas que fazíamos de outra maneira. Parece que o que nós precisamos é abrirmos o nosso coração, é a boa vontade, é colocar de fato os interesses nacionais acima das nossas pulsões individuais. Se assim o fizermos, conseguiremos a justiça. Tenho indicação de que já não temos mais tempo, mas queria ouvir de forma muito sintetizada a tua opinião em torno desta... Bom, como o colega disse, a Constituição está lá e acredito que o que está em causa aqui é uma questão de cultura. Nós temos que ter na consciência de que precisamos ter cultura da paz.
E cultura da paz requer uma série de fatores, principalmente éticos, né, e morais. Tem que haver respeito. A gente tem que respeitar a Constituição, mas para isso passa por questões de relações muito mais, digamos, básicas, que é respeitar o irmão, respeitar o seu direito e você fazer o seu dever também. Então, se nós conseguirmos fazer com que os nossos corações e nossas cabeças sejam guiadas ou guiados, porque são os princípios de convivência pacífica, que é a cultura da paz, certamente vamos ver que não há motivo de nós estarmos aqui a nos arranhar, porque está tudo explicado e o que nós queremos é que as coisas se cumpram. É só isso. E para se cumprir, tem que ter a noção daquilo que deve ser feito do ponto de vista ético. Doutor Vassou, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Duma, doutor Longuano, pela presença aqui no programa. O nosso muito obrigado também vai para a estimada telespectadora em casa que nos acompanhou. E faço votos para que continue com a restante programação da STV. O Linha Aberta fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Boa noite.